Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais será dado em acréscimo. Venerados religiosos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebrando hoje a festa de São José de Cupertino, esse importante santo franciscano do século XVII, que é como a resposta de fé ao racionalismo. Aqueles que querem viver uma espiritualidade sem as coisas extraordinárias. Porque a vida de São José de Cupertino foi algo extraordinário desde a sua educação até a sua morte. E por isso sofreu perseguições. Ele que, nascendo numa família pobre, muito pobre, nasceu num estábulo. Qualquer semelhança com o nosso Senhor aqui talvez não seja mera coincidência, no sentido de que Deus o preparava para as grandes graças que haveria de receber. Recebeu então uma educação numa família pobre, na qual seu próprio pai estava atolado em dívidas, teve que trabalhar desde cedo, e sua mãe o educou com a mais clara rigidez, sobretudo na fé, mas também nas obras. Depois, futuramente, ele dirá que o seu noviciado foi a sua infância, porque ali ele foi treinado por sua mãe, educado, para não consentir nem nos pecados veniais. Então, uma educação verdadeiramente rígida que muito o santificou. Porém, ele era fraco de saúde, por isso muitas vezes ficou doente, foi acometido de úlcera e não pôde continuar os seus estudos. Devido a isso, tinha pouca instrução, mas muita devoção e piedade. A tal ponto que, ao ouvir o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo Nome de Jesus, ou da Santíssima Virgem Maria, entrava em êxtase, caía em contemplação, esquecia as coisas do mundo terreno para se recordar de nosso Senhor. Então, sua mente, a sua alma, ficava ali em contemplação das verdades celestes. E isso não poderíamos dizer que o atrapalhava, mas fazia com que ele não pudesse realizar do modo como os homens quisessem as obras do dia a dia. Porque bastava ouvir falar o nome de Jesus, ele parava. Se estivesse trabalhando, ouvia o nome de nosso Senhor e ali se perdia na contemplação. Se estivesse lavando louça, ouvia o nome santíssimo de nosso Senhor, começava a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo e os pratos caíam da sua mão. Então, estava num alto grau de santidade, porém, os homens não o compreendiam e por isso era muito perseguido. Mas manteve seu firme propósito em meio às dificuldades de ser franciscano e por isso buscou ser capuchinho. Entrou com grande piedade para o convento, mas teve a infeliz dificuldade de não conseguir bem realizar as suas obras. E por ser um tanto quanto desastrado, no sentido de que não tinha grande talento com as mãos, quebrava muitas coisas no convento e não conseguia terminar suas obras. E aquilo começou a gerar um certo desgosto na comunidade. Era muito piedoso, mas aparentemente nada fazia, nada conseguia ser realizado. Alguns duvidavam da sua santidade, outros duvidavam da sua capacidade intelectual para ser frade, para viver em comunidade. Isso muito o afligia, porém, ele tinha apenas uma meta: ser franciscano, ser santo, buscar a nosso Senhor. E as dificuldades, ele sabia que os santos foram perseguidos. Devido a essas grandes dificuldades, os superiores resolveram expulsá-lo do convento. Imagine, um santo já nos graus da contemplação, em que apenas ouvir o santíssimo nome de nosso Senhor já esquecia das coisas terrenas, foi expulso do seu convento. Como, sendo franciscano e muito pobre, não possuía nada, deram para ele roupas de mendigo e ele então voltou descalço para casa. Chegando em casa, seus pais caíram numa grande tristeza. Seu filho foi expulso do convento porque não conseguia realizar bem as suas obras. E para completar as dificuldades e as cruzes, seu pai foi preso
porque não conseguiu pagar as dívidas e ele foi condenado a trabalhar para pagar as dívidas de seu pai. Sua meta era ser religioso, sua meta era entregar a vida a nosso Senhor, mas nosso Senhor trabalhava nele um caminho de perfeição. Assim, então, depois dessas dificuldades, conseguiu entrada no convento dos frades conventuais, que, devido às recomendações de sua mãe, o colocaram para cuidar de uma mula, cuidar dos animais. Isso muito o alegrou, mesmo numa humildade, mesmo em algo tão pequeno para ele, de modo que poderia, assim, imitar São Francisco de Assis, de quem ele era muito devoto. Vivendo ali no convento, a piedade, os êxtases chegaram ao ponto do grau da levitação. Alguns santos na história da igreja chegaram a levitar. Por exemplo, São Felipe Neri, quando comungava o preciosíssimo sangue nas suas missas, chegava um pouco a cair em êxtase e levitar. Muitos outros santos chegaram a ter esses fenômenos extraordinários que Deus proporcionou, mas nenhum levitou como levitava São José de Cupertino. E aquele frade que aparentemente era piedoso, mas grande ignorante, começou então a revelar-se um verdadeiro santo, um santo como nunca tinham visto. E agora começou a se tornar atração, de certo modo, do convento. Havia um frade que levitava, Quem não iria querer ir lá ver naquele mosteiro, naquele convento, um frade que levitava? A Europa inteira, todos queriam conhecê-lo, vê-lo. E por isso muito trouxe dificuldade para a vida do convento. Novamente, mesmo no alto grau de santidade, era ali perseguido. Nas santas missas começaram então a vir também as levitações, de tal modo que ele não podia mais participar dos ofícios com os irmãos. Não dava para assistir à missa se alguém estivesse levitando do meu lado. Quem iria conseguir focar na Santa Missa? Havia alguém tendo um êxtase ali ao seu lado. E por isso, de certo modo, o excluíram. A sua vida de piedade tornou-se uma vida solitária. Foi escolhido então para ser sacerdote, mesmo com todas as dificuldades, mas Deus, que já havia dado e demonstrado a sua piedade com dons extraordinários, Deus deu para ele agora o dom da ciência, a tal ponto que conseguia responder satisfatoriamente todas as perguntas, de modo que inclusive os cardeais e doutores da igreja vieram ali se apresentar a ele dúvidas, e ele a todas as dúvidas respondia, não com sua inteligência, mas com a sabedoria que vem dos céus. Foi também perseguido, de certo modo, pela igreja, no sentido de que alguns julgavam que aqueles fenômenos eram algo falso, assim como o Santo Padre Pio foi perseguido porque julgavam que as suas chagas eram algo falso, a sua devoção, a sua piedade era algo falso, assim também para com São José de Cupertino. Até que teve a graça de estar diante do Papa e quando foi oscular ali, o Santo Padre, o Papa, ele caiu em êxtase. E o Papa viu que de fato era um santo e disse a São José de Cupertino que caso ele morresse antes do Papa, o Papa mesmo o canonizaria. E São José de Cupertino respondeu dizendo o dia e a morte em que ocorreria justamente a morte do Papa. Então o Papa teve essa graça de saber o dia da sua morte para poder bem ali estar preparado. Depois dessa vida de piedade, ele foi também nomeado exorcista, fez alguns exorcismos, grandes milagres, grandes curas, apenas ao dizer o nome de Nosso Senhor, as pessoas ficavam curadas. Foi como que uma resposta, sobretudo ao protestantismo, que julgava ser a verdadeira religião. Temos um momento em que alguns príncipes evangélicos protestantes, alguns protestantes foram então ver esse fenômeno e se convertiam, ao ver aquele frade que ao comungar, ao rezar, chegava a flutuar, viam que de fato ele estava com a verdade. E assim, depois de uma vida, por volta dos seus 60 anos, uma vida de grandes cruzes, mas grande piedade, ele então partiu desta vida ao céu. Dessa vida de São José de Cupertino nós podemos tirar alguns exemplos para nós. O primeiro de que Deus escolhe os pequenos e os humildes. Muitas vezes
nós pensamos que não conseguiremos ser santos, de que apenas conseguiríamos se vivêssemos uma outra vida. Não, Deus quer nos santificar na nossa vida atual, mesmo que as nossas ações sejam coisas humildes. Ele se santificou cuidando de animais. Quantos outros não podem se santificar também fazendo isso, buscando ali a sua perfeição? E se santificou através da cruz. Todos os santos tiveram que carregar a sua cruz. Por isso não devemos temer a cruz nem as perseguições. Se não tem a minha vida incomodado, no sentido de que eu vivendo uma vida de piedade, não tem gerado nos meus irmãos, amigos ou familiares um certo desconforto, e talvez sofra por isso críticas, talvez não esteja vivendo aquilo com autenticidade, do modo como o nosso Senhor quer. Porque neste mundo nós teremos aflições, mas coragem. Nosso Senhor venceu o mundo. E por isso a grande devoção surgiu a São José de Cupertino, sobretudo com os estudantes. Muitos o invocam no dia das provas, fazem novena a ele. A sua igreja é sempre bem concorrida, assim como também os aviadores, uma vez que ele muito flutuava, também os aviadores o pegaram como padroeiro. Que ele possa então nos motivar a buscarmos a virtude da humildade e assim carregarmos a nossa cruz para chegar a uma vida de santidade, para chegar ao grau, quem sabe, da contemplação, de estar apenas interessado nas coisas do céu, se esquecendo das coisas passageiras deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São José de Cupertino, rogai por nós.